Você já se pegou pensando que tem algo te segurando aí, que em algum momento já fez tudo para não cuidar de si mesmo, parece que faz algo ao contrário, ou ainda ficou repetindo padrões, mesmo sabendo que não está saindo do lugar? Repete, mas sempre espera um resultado diferente? Deixa eu contar uma coisa para você. Sinto muito te informar, você está se auto-sabotando. Não importa em que estágio você esteja aí na sua vida, na sua carreira, no seu negócio, sempre há espaço para melhorar alguma coisa, para aprender, para aquecer e levar as coisas para o próximo nível. Embora seja verdade que existem fatores externos e fora do nosso controle e que alguns desses fatores afetam o nosso crescimento, entenda uma coisa, anota isso aí. A maioria dos seus obstáculos é autoimposta e está sobre o seu controle. Então nós vamos focar nisso e subir para o próximo passo nessa jornada de transformação rumo à nossa melhor versão. O objetivo desse estudo de hoje é justamente nós darmos esse passo e subir de nível. Vamos subir de nível. Vamos começar a entender isso aqui. O que é autossabotagem? Alguém já ouviu falar disso aí? É comum em nossas vidas nós encontrarmos situações complicadas e que conseguimos vencer com algum nível de esforço. Mas por alguma razão, que eu já vou explicar por quê daqui a pouco, algumas vezes parece que a gente não consegue vencer e superar essas situações. E existem pessoas que criam os obstáculos em suas vidas e não alcançam seus objetivos de forma nenhuma. Para essas pessoas, e foi para mim durante muitos anos, e talvez para alguns de vocês seja assim. Lembra daquela frase, você é o seu pior inimigo? Pois é, para mim isso fez sentido durante muitos anos. Quem já conhece a minha história sabe disso. Já aconteceu comigo diversas vezes de eu ser o meu pior inimigo no passado. E eu tenho certeza que com vocês também. Quantas vezes nós não agimos contra os nossos interesses e depois ficamos nos perguntando, por que eu fiz isso? Qual que é a razão disso? Por que eu me comporto assim? Por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que eu faço tal coisa se isso me atrapalha? Sabe o nome disso? Autossabotagem. Esses pensamentos, eles são perpetuados pelo que nós chamamos de um crítico interno, que eu, você, seu melhor amigo, sua melhor amiga, marido, esposa, filho, todo mundo tem. Parece loucura isso. Mas muitas pessoas, ativamente ou passivamente, continuam tomando atitudes que impedem que elas alcancem seus maiores objetivos. Parece sempre uma luta em vão. Você parece que quer, mas não vai. Não é assim? E isso afeta demais as nossas vidas quando a gente está nesse ciclo da autossabotagem. Seja no relacionamento, carreira, nos negócios, correr atrás dos sonhos. E eu tenho a impressão que isso drena as nossas energias quando acontece, sim ou não? Uma coisa que aconteceu comigo, eu acho que acontece com vocês, a autossabotagem afeta a nossa autoestima. A gente para de acreditar na gente mesmo. Esse comportamento se torna um ciclo vicioso e frustrante, que diminui a nossa autoconfiança e parece que nos prende, nos deixa presos, amarrados, sem perspectivas e impossibilitados de seguir adiante. Então, o que acontece? A gente procrastina, se automedica, come excessivamente, abusa de doces ou de comidas gordurosas, de comidas que fazem mal à saúde. Vem o abuso de álcool, de drogas. A pessoa fica presa no comodismo, na zona de conforto. Sabe aquele famoso, tá ruim, mas tá bom? Por pior que esteja a situação, algumas pessoas preferem permanecer num estado ruim, porque ela já conhece aquele estado ruim. Então, para que eu vou arriscar mudar esse negócio? Para que eu vou trilhar uma jornada de transformação? Para que eu vou querer conhecer aspectos meus? Para que eu vou descobrir aspectos meus? Para que eu vou corrigir hábitos? Para que eu vou corrigir comportamentos? E muitas pessoas preferem ficar presas numa porcaria de vida do que trilhar uma jornada de transformação que é mais fácil que ficar aqui. É mais fácil. Só é novo. Eu tive vários eventos em que eu pude experimentar um gostinho da lei da atração, eu via que aquilo funcionava, mas de certa maneira eu não fazia o que precisava ser feito. Em 2006 aconteceu algo especial na minha vida.
Em 2006, eu estava num emprego que eu não gostava, eu não estava satisfeito e eu queria mudar, né? Eu queria sair daquele emprego e eu tinha um filho pequeno, meu filho tinha acabado de nascer, meu filho nasceu em 2005, meu filho tinha 1 ano de idade, eu estava ganhando um salário mínimo, mal dava para pagar as contas, estava passando por bastante dificuldade. Eu estava fazendo faculdade, fiz faculdade um pouco mais tarde, olha só, eu estava com 25 anos e cursando a faculdade ainda, né? Minha trajetória acadêmica foi um pouco diferente porque eu tive que começar a trabalhar cedo e não dava, não tinha dinheiro para fazer faculdade. E teve um dia que eu estava numa aula, uma aula chamada empreendedorismo. Olha só como a lei da atração funciona. E eu vou contar um segredo muito legal para vocês agora. E é uma sacada que, se você colocar em prática, você pode conquistar muita coisa na sua vida. Eu estava numa aula de empreendedorismo, o professor veio fazer a propaganda da pós-graduação dessa faculdade. E ele me falou o seguinte, ele falou, a nossa pós-graduação tem um currículo tal, e tal, e ela é igual a da Fundação Getúlio Vargas. Alguém conhece a FGV aí? É uma das melhores escolas de administração de empresas do país, quiçá uma das melhores do mundo. E ele me disse que a pós-graduação daquela faculdade era igual à da FGV e só não tinha a grife, disse ele. Só não tem o nome. Mas o conteúdo é o mesmo. Nessa hora, eu fiquei bravo com aquilo. Eu falei, tá, não, tudo bem. Eu sei, eu tô aqui nessa faculdade, que o dinheiro pode pagar, eu sei que ela não é tão boa, mas tudo bem, tá? Se você me disser, nós temos uma pós-graduação, ela é um pouco mais barata, não tem o mesmo conteúdo, mas vocês vão gostar, talvez eu até fizesse aquela pós-graduação porque eu queria. Mas ele vir mentir pra mim, fala a verdade, pra mim o valor da honestidade é muito importante. E eu fiquei bravo, eu falei, como assim você vem me falar que essa pós-graduação é igual da FGV, que é uma das melhores escolas do Brasil ou do mundo? Nessa hora, eu falei para mim mesmo, eu falei, quer saber? Eu vou fazer pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Eu não tinha a menor ideia do que era isso, nem de quanto custava. Mas assim, naquele momento eu tive uma confiança, uma coisa tão poderosa dentro de mim, eu senti como se aquilo fosse verdade, como se aquilo já fosse meu. Por um instante, por um segundo. E quando eu senti, eu agradeci e deixei ir. Resumo da ópera. 6 meses depois, encontrei um amigo que me convidou a fazer um trabalho autônomo na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. Nesse trabalho autônomo eu fiz um bom trabalho. 6 meses depois, eu estava contratado, fui registrado. O salário não era muito bom onde eu estava, fiquei um tempo com esse salário, por isso que eu estou contando essa história, que eu vou falar da autossabotagem, mas 1 ano depois eu estava fazendo aquela pós-graduação. O meu salário, quando eu estava na faculdade, eu decidi fazer essa pós-graduação, era de R$980, eu tinha um filho pequeno. A pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas custava R$2.500. Olha só, eu ganhava 980 e eu tinha um filho pequeno. A pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas custava R$2.500. Nesse momento eu falei, uau, a lei da atração funciona. O que eu vou fazer? Vou botar mais em prática isso. Foi o que eu fiz? Não foi. Como a autossabotagem me atrasou? Porque eu tinha um bom trabalho, eu ganhava, sei lá, na época, o meu salário, quando eu entrei na Fundação Getúlio Vargas, era R$1.250, R$1.300, com filho pequeno. Tá certo que naquela época o dinheiro valia um pouco diferente, mas assim, foi o que me fez chegar em 2009, com a minha vida acabada. E aí, eu percebi que o que me atrapalhava era essa porcaria de autossabotagem. Se eu sabia que aquele troço funcionava, a lei da atração funciona, eu já experimentei diversas vezes, por que eu não levava isso adiante? As razões para isso acontecer são diversas, mas a principal, falta de crença na gente. Chega uma hora que, de tanto a gente se autossabotar, a gente para de acreditar. Agora é importante que você que está me assistindo aí entenda o seguinte: antes de você se culpar por isso, e aí que vem a grande sacada, porque a culpa vibra abaixo. É possível combater melhor essas vozes sabotadoras da nossa mente se a gente conhecer isso a fundo e a gente começar a dar nome a elas. Tem uma pesquisa muito interessante que mostra, olha só, gente, uma pesquisa feita que mostra que 20% de equipes de trabalho ou de pessoas jamais alcançam seu verdadeiro potencial. A primeira etapa do processo é eliminar a autossabotagem e conhecer os sabotadores. Tem um cara chamado
Shirzad Chamine, alguém já ouviu falar? Ele escreveu um livro chamado Inteligência Positiva, que dá origem a esse estudo dos sabotadores. E ele sugere que esses nossos sabotadores se originam na nossa juventude. Olha só que interessante. É como se isso fizesse parte de um mecanismo de proteção para a gente. Ele diz no livro o seguinte: os sabotadores começam como nossos guardiões para nos ajudar a sobreviver a ameaças reais e imaginárias à nossa sobrevivência física e emocional quando crianças. Quando somos adultos, não precisamos mais deles, mas eles se tornam habitantes invisíveis da nossa mente. E aí ele conclui: os padrões de pensamento, sentimento e reações dos nossos sabotadores tornam-se codificados em nosso cérebro através de caminhos neurais. Quando essas vias neurais são acionadas, nós somos sequestrados por nossos sabotadores e sentimos, pensamos e agimos usando esses padrões. Olha que interessante isso que ele fala. Tudo isso começa na nossa infância, na nossa juventude, como uma forma de proteção. Mas depois, isso acaba atrapalhando as nossas vidas. Toda a nossa estratégia mental, os nossos resultados têm a ver com os nossos pensamentos, e que a gente pode mudar isso. Os padrões de pensamentos, sentimentos e a reação desses sabotadores, eles tornam-se codificados no nosso cérebro através dos caminhos neurais, como disse o autor. Agora, eu sei que existem muitas maneiras de definir esse mecanismo de proteção da psique humana. Então, o que nós fazemos aqui na Sociedade Internacional do Mindset? Existe um conceito aqui que nós trazemos da programação neurolinguística, que é modelagem. Se alguém é capaz de fazer alguma coisa, qualquer um é capaz de fazer. Eu preciso entender como essa pessoa fez. Meu objetivo na Sociedade Internacional do Mindset é compartilhar não só as estratégias que eu usei para transformar minha vida, como as estratégias que eu pesquisei, de que outras pessoas utilizaram para conquistar resultados também. Quero apresentar para vocês exatamente aquilo que eu fiz. Primeiro passo, entendi esse negócio, entendi como essa porcaria atrapalhava a minha vida. Segundo passo, entendi como isso funcionava e quais eram os sabotadores. Terceiro passo, aí foi a ação ao longo dos dias, ao longo dos meses, de identificar os sabotadores. E eu comecei a identificar e depois mudar isso. Tá? É uma ótima forma de vocês começarem a trabalhar isso. E a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é: Edson, como fazemos para subir para o próximo nível e vencer a autossabotagem? Essa é uma ótima pergunta. O primeiro passo para você alcançar o crescimento aí na sua vida, nos seus negócios, na sua carreira, é você tomar consciência do seu comportamento típico de autossabotagem. Ao longo dos dias você vai começar a perceber isso, entender o que atrapalha a sua vida, em cada área da sua vida, o que te afasta daquilo que você deseja realizar e de quem você quer se tornar. E aí o segundo passo é você se perguntar se você deseja ou não se esforçar para mudar seu comportamento de autossabotagem. Sim! Exige esforço, aprendizado e autoconhecimento. Sim, é a única forma de mudar. Agora, se você decidiu que quer muito fazer esse negócio, que quer muito transformar a sua vida, que quer melhorar, toma essa decisão e vá até o fim. Você precisa estar ciente de quando está agindo e pensando de maneiras contraproducentes, quando isso está atrapalhando. E quando você toma consciência, você consegue corrigir o caminho para um caminho mais eficaz que te leve para os seus objetivos. Uma maneira de fazer isso é conhecer os sabotadores mais comuns. Vamos conhecer? Existem 10 sabotadores internos mais comuns que ficam na nossa cabeça, nos contando mentiras atrás de mentiras. Isso mesmo. O primeiro, gente, é o crítico, o sabotador crítico. Ai, como esse atrapalha a vida das pessoas, gente. Quem que é o crítico? Esse sabotador, essa pessoa que tem o crítico muito forte, ela se concentra em achar defeito em tudo. Nela, nos outros e até mesmo nas situações. Ele vai sempre encontrar uma forma de criticar uma situação. Não importa o que seja. Se ele está assistindo um telejornal, vai olhar e falar: nossa, tá feia a maquiagem, por que ele fez aquilo? Agora entenda uma coisa, gente. Todos nós temos um senso crítico. Mas quando existe um sabotador crítico, não é a autocrítica. É um comportamento excessivo sobre si e sobre os outros.
Isso acaba gerando estresse, ansiedade, vergonha e culpa. Para quem convive com um crítico dentro de casa, alguém que tenha esse sabotador interno, porque o problema do sabotador é que a gente acaba levando ele para outras pessoas também. No diálogo interno e no externo a gente usa. E é um sabotador interno. E a mentira que esse sabotador nos conta é: se eu não apontar o que está errado, nada nunca vai melhorar. E é uma mentira isso. Porque isso acaba atrapalhando a vida da gente mesmo e das pessoas que a gente ama, dos nossos colaboradores, dos nossos companheiros de trabalho. A gente precisa tomar muito cuidado, tá? Agora, nós temos um outro sabotador, que é o controlador. Eu tinha esse aqui muito forte, gente. Para mim, esse aqui era terrível. Isso me atrapalhou tanto, porque eu ficava sobrecarregado. Se ele não controlar e dominar tudo e todos, nada dá certo. Ele tem a necessidade de estar sempre no comando. Não há meio termo para ele. Tudo tem que sair do seu jeito. Se você acompanhar esse raciocínio, pensa comigo, isso atrapalha muito a relação com as outras pessoas. E a mentira sussurrada no ouvido por esse sabotador é: controlar tudo garante o melhor resultado. Alguém se identifica aí? Mas vamos falar do insistente. Esse aqui, ele tem a necessidade de ordem, onde o significado de perfeição é levado longe demais, atrapalha demais. Assim, ele não prejudica só a si mesmo, mas quem convive com o insistente também tem essa necessidade. Não pode ter um palito fora do lugar. O filho de alguém que tem o sabotador insistente vive uma vida como se estivesse numa prisão. Não pode fazer uma coisinha, deixar um sapato em algum lugar que vai acabar o mundo. E para ele a perfeição só depende dele, mas claro, isso é impossível. E ele se frustra, fica nervoso e ansioso demais. E qual que é a mentira? Aquela mentirinha que sussurra no ouvido, aquela vozinha na cabeça. O meu caminho preferido é o perfeccionismo. Esse é horrível, gente. O outro sabotador é o esquivo. O esquivo é extremamente interessante de nós avaliarmos, que é o seguinte: ele é um dos mais conhecidos, vocês vão entender, é mais comum, pois é aquele que se esquiva de conflitos e tarefas desagradáveis. Ou seja, ele ama procrastinar. Esse é um sabotadorzinho sacana. Porque quando você tem alguma coisa importante para você fazer, ele prefere convidar você a lavar uma louça do que a fazer aquela coisa importante, do que estudar o seu inglês, do que arrumar aquela coisa que você quer arrumar, do que estudar o que você quer estudar, do que tomar decisões que você precisa tomar. E o esquivo está sempre te puxando de lado. Tem um que é o inquieto. Esse sabotador não descansa. Esse eu nunca tive muito, não. Mas o inquieto, ele tem a necessidade de estar sempre ocupado. Por isso, raramente está em paz com o que está fazendo no momento. O inquieto é terrível. Você não vê a pessoa. Quem tem o inquieto, ele não para nunca. Parece que tem faniquito. Ele quer emoções constantes. Mas isso prejudica. Porque assim, ele nunca consegue viver o presente. Parece que ele tem que sempre empurrando. É uma vozinha que fica falando: vai, faz. Por que você tá parando? Vai, faz. Ah, aí tem que arrumar aquilo, tem que arrumar aquilo. Esse sabor fica com uma vozinha, uma mentirinha aqui, ó, dizendo para você o seguinte: essa é a única maneira de experimentar tudo e realizar tudo ao máximo. O inquieto dorme pouco, tá sempre cansado porque não consegue apagar, desligar. Um outro que nós podemos estudar é o prestativo. O prestativo é bem interessante pelo seguinte: ele está constantemente agradando e ajudando as pessoas. E ele não espera que isso possa atrapalhar ele, mas isso acaba prejudicando demais, porque ele está sempre buscando afeição de alguma forma. Ele se torna prestativo demais e ele pode ser considerado puxa-saco. A maioria dos puxa-sacos tem um sabotador prestativo muito forte dentro deles. Está sempre querendo agradar, não importa quem seja. E a mentira que ele nos conta é: imagina, faço isso e não espero nada em troca. Eu já tive o prestativo muito forte lá atrás também. E era muito difícil para mim, porque eu passava até por cima das coisas que eu acreditava, porque eu não queria criar incômodo, eu queria agradar. Então eu aceitava demandas de chefe, demandas de pessoas próximas, porque eu queria agradar. E a mentirinha na cabeça era sempre essa. Quando eu tirei o prestativo da minha cabeça e eu consegui controlar ele, eu consegui perceber que a minha vida sobrou mais espaço para mim. O prestativo tem que aprender a falar não. Agora o próximo é aquele que eu falei.
que a pessoa que tem ele na cabeça normalmente não quer perceber. E ele grita forte, que é a vítima, gente. A vítima é engraçada. A gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente percebe muito fácil a vítima nas pessoas. E uma coisa que quem me conhece há mais tempo ou mais próximo sabe que eu não faço é conversar com o sabotador. Eu converso com as pessoas. O meu objetivo é ajudar as pessoas. Mas conversar com o sabotador, que está na cabeça da pessoa, não traz resultado nenhum. E quando a pessoa se coloca na postura da vítima e fica ouvindo a vítima muito forte na cabeça dela, ela não quer ouvir o que ela precisa fazer, ela não quer ouvir que ela tem que mudar, ela não quer ouvir as ações que ela tem que fazer. A vítima quer que alguém passe a mão e fale: ai, não, tadinha, né? Ah, tadinho, ele é assim. Ah, ele não teve sorte na vida, né? Ah, tadinha, tá com depressão, coitada. Ah, tadinha. Ah, perdeu o emprego, tadinha. Gente, não importa qual a situação. A vítima tenta convencer, tenta contar uma mentirinha de que você é um coitado. E isso só te afunda mais, não resolve nada. Você fala: não, é claro que existe o problema, eu sei que existe o problema, mas vamos focar no positivo e achar uma solução. A vítima só foca na desgraça, só pensa coisa ruim, emoções dolorosas e acha mais disso. É temperamental, é emotivo, o que faz com que exija a atenção de todo mundo o tempo inteiro. Adora estar nessa posição. E quando alguém fala: ai, você viu, fulano, coitada, não, coitada. E a vítima dificilmente, dentre todos que eu apresentei, e ainda vou apresentar alguns para vocês, o que eu vejo nas pessoas que têm mais força, porque todos os outros, ao longo de vários anos trabalhando com isso, em que eu compartilho esses conhecimentos, as pessoas têm mais facilidade de achar vários desses. Ah, não, legal, achei. A vítima, quando ela tá com o sabotador da vítima muito forte, ela: ah, não é vítima não, é que você não sabe o que está acontecendo comigo, Edson. É a vítima falando. E às vezes a gente vê isso nos nossos grupos de WhatsApp, às vezes alguém é um sabotador falando numa postura de vítima. E a minha equipe é toda orientada sempre para levar a pessoa a sair da postura de vítima e ir para uma postura de foco no positivo. E às vezes a vítima fala: mas por que vocês estão fazendo isso comigo? Porque vocês não reconhecem que eu sou uma vítima. Alguém já viu gente assim? Se você se identifica, parabéns. Se alguém que tem o sabotador da vítima muito forte se identifica com isso, parabéns. É o primeiro passo e você vai conseguir vencer isso. Porque é o mais difícil realmente das pessoas poderem identificar. Parabéns para quem identifica e para quem assume essa. Vai ser mais fácil de você lidar com ela a partir de agora. Tem o sabotador que é o hiperracional. Ele trata as pessoas com excesso de racionalidade. Claro que ele é muito exigente e desconsidera qualquer valor de qualquer emoção. Isso é terrível. Tudo é racional. Não tem valor, não tem emoção. Não importa, as pessoas estão sentindo nada. É o inverso da vítima completo. Então essa pessoa é tida como fria, distante e até impaciente. E a mentirinha que está aqui, ó. Ah, eu não falei a mentirinha da vítima. A mentirinha da vítima é a seguinte: essa é a melhor maneira de atrair atenção e carinho dos outros. Tá? A mentirinha do hiperracional é: as emoções são distrações inúteis. A nossa maior força é a razão. Hipervigilante. Hipervigilante é o seguinte: aqui a ansiedade bomba nesse cara aqui. E sempre pensa no que poderia dar errado. Quais os perigos que vem por aí e assim por diante. Está sempre pensando em todas as possibilidades de tudo que pode dar errado. Sem descanso. Está sempre alerta, claro. Acredita que tudo sempre pode dar errado, mesmo quando dá certo. E a mentirinha que ele fica contando é: só consigo proteger os outros assim, se eu estiver hipervigilante. É uma vida tensa, uma vida pesada. E para a lei da atração só atrai porcaria. E vamos conhecer então nosso último sabotador para a gente poder aprender a lidar com eles, que é o hiperrealizador. Ele só se respeita se conquistar o máximo de realizações possíveis. Aqui, o foco é na conquista, sempre em detrimento de relacionamentos, de equilíbrio emocional, da própria vida, da própria saúde. É o famoso workaholic, viciado em trabalho. E a última mentira é que o maior sucesso vem da conquista a todo custo, não do trabalho duro. Para o hiperrealizador é a todo custo. Essa mentirinha na cabeça.
Então vamos lá, algumas dicas poderosas aí para você vencer a autossabotagem. Primeiro, reconhecer e dar nome a essas vozes na sua mente. No exercício eu explico isso, tá? Tem um roteirinho de algumas coisas que você vai fazer para você reconhecer. Então eu vou mandar um material para você, um PDF, que tem todos aqueles 10 sabotadores, temos a descrição de cada um deles e também o exercício. Tá? Então você vai aprender a identificar e a reconhecer essas vozes dentro da sua cabeça. E nós vamos dar nomes a essas vozes, né? Então quando você identificar a vítima, você vai dar um nome, você pode chamar de vítima ou você pode criar um nome engraçado, você vai ver no exercício, tá? Mas o mais importante aqui é a percepção, a consciência e você se familiarizar com esse seu diálogo interno e saber que essas vozes são de sabotadores diferentes dentro da sua cabeça, para quando você perceber que algumas delas aparecem, você poder reconhecer. Você vai listar todas as coisas que estão impedindo você de alcançar o que você deseja e isso vai acontecendo. E você vai escrever isso ao longo do tempo. Cada vez que você tenta alguma ação que você não consegue, você identifica isso e escreve. Mas não apenas escreva. Pare e pense. Avalie por que você quer esses objetivos e aí você encontra o que está prendendo você no mesmo lugar. Você vai ouvir as vozes, identificar até coisas pequenas reclamações. Tá bem, você tem medo de fracassar, isso está te impedindo? Você vai buscar maneiras que você percebeu que você já encontrou sucesso no passado. E aí você se lembra de coisas que você já conquistou. É uma ótima forma de mandar calar a boca, né, desse sabotador. Como você superou esses obstáculos? É uma ótima pergunta a se fazer. Pô, naquela vez eu consegui superar. Como é que eu fiz isso? E esse é um caminho para aumentar a sua autoconfiança. Você se lembra de coisas que você conseguiu superar e você também pode se lembrar de momentos em que você falhou. A galera que estuda coaching, que estuda PNL, sabe que não existem falhas, existem apenas resultados. E não tem nada de errado em você falhar, ter resultados que não eram esperados, desde que você aprenda com isso. Então você encontra o que você aprendeu e vai fazer diferente. Agora, não se concentre no que você acha que fez de errado. Jamais faça isso. Não é isso, porque isso gera culpa e vibra abaixo. Se você não acha que é digno, começa a concentrar no autocuidado. E isso vai ajudar com que você enfrente seus medos e vá além da autossabotagem.